Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Alguma vez você já se sentiu pequeno demais diante de um desafio gigante? Aquela sensação de que as suas chances são mínimas e que a vitória parece impossível? Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras sobre coragem, fé e como a força verdadeira nem sempre está nos números. Vamos falar sobre a incrível jornada de Gideão e seus 300 valentes. Imagine a situação. Por 7 longos anos, o povo de Israel vivia aterrorizado. Sempre que plantavam, os midianitas e outros povos do deserto vinham como uma nuvem de gafanhotos, destruindo tudo, roubando as colheitas e os animais. O povo estava empobrecido, escondido em cavernas, clamando por socorro. Foi nesse cenário de desespero que um anjo do Senhor apareceu a um jovem chamado Gideão, que estava malhando o trigo escondido com medo dos inimigos. E a saudação do anjo foi poderosa. O Senhor está com você, homem valente. Gideão, no entanto, estava cheio de dúvidas. Valente, minha família é a mais pobre da nossa tribo, e eu sou o menor da minha casa. Ele questionou Deus, perguntando por que tanto sofrimento estava acontecendo se o Senhor estava com eles. Essa é uma reação muito humana, não é mesmo? Quantas vezes nós também questionamos quando as coisas ficam difíceis? Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele viu em Gideão um potencial que nem o próprio Gideão enxergava. A primeira missão de Gideão foi um teste de obediência, derrubar o altar de um deus pagão que seu próprio pai mantinha. Ele fez isso à noite com medo, mas fez. Esse pequeno ato de coragem começou a mudar tudo. Logo depois, Deus o instruiu a reunir um exército para libertar Israel. 32.000 homens responderam ao chamado. Parecia um bom começo, certo? Mas aí veio a primeira surpresa de Deus. O Senhor disse a Gideão: "Você tem gente demais. Se vencerem, vão achar que foi pela própria força." Então, a primeira ordem foi: quem estiver com medo pode ir para casa. E acreditem, 22.000 homens foram embora. Restaram apenas 10.000. Ainda era um bom número, mas Deus disse novamente: ainda há gente demais. A prova final foi junto a um rio. Deus mandou Gideão observar como os homens bebiam água. A maioria se ajoelhou, mergulhando o rosto na água para beber. Mas um pequeno grupo, apenas 300 homens, pegou a água com as mãos e a levou à boca, lambendo como cães, sempre atentos ao redor, sem baixar a guarda. Deus então declarou: "É com estes 300 homens que eu vou libertar Israel." De 32.000 para apenas 300, contra um exército inimigo numeroso como gafanhotos. A lógica humana diria que era suicídio, mas a estratégia de Deus era diferente. À noite, Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Cada um recebeu uma trombeta, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. Ao sinal de Gideão, todos deveriam tocar as trombetas, quebrar os cântaros e gritar: "Pelo Senhor e por Gideão." O barulho repentino, as luzes surgindo na escuridão e os gritos em uníssono criaram um pânico total no acampamento inimigo. Eles pensaram que estavam cercados por um exército gigantesco e, na confusão, começaram a lutar uns contra os outros. A vitória foi alcançada não pela espada, mas pela obediência e por uma estratégia divina. A história de Gideão nos ensina que o tamanho do nosso desafio não importa quando Deus está do nosso lado. Ele não precisa de multidões, mas de corações dispostos e obedientes. Às vezes Deus nos poda, nos diminui, para que a glória seja somente dele e para nos mostrar que a nossa força vem do alto. Portanto, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembre-se de Gideão. A sua aparente fraqueza pode ser o palco perfeito para o poder de Deus se manifestar. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te inspirou,
Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!